E aí pessoal, beleza? Meu nome é Fernão Guerra e nesse canal aqui a gente fala sobre criatividade e tecnologia e hoje eu vou estar trazendo um tema aqui que é usando inteligência artificial para analisar sentimento na comunidade do Reddit, em especial na comunidade dessa rede social Reddit que se chama Wall Street Bets, que é um assunto que tomou as redes aí nessa semana que passou. E para quem não sabe um pouco da história, basicamente é uma comunidade que começou lá no passado falando sobre teses de investimento e acabou virando um centro universal dos memes, e isso tocou o mundo inteiro de certa forma, fez com que um hedge fund gigantesco perdesse muita grana e alguns outros também, mas um em especial. E o que a gente vai estar fazendo hoje aqui é a gente vai usar 30 linhas de código de Python para analisar o sentimento dessa comunidade e dizer, entre aspas, se é compra ou se é venda, ou seja, se o mercado está mais comprado ou mais vendido segundo essa comunidade. Então é um experimento, mas para fins de clickbait, o que a gente está fazendo aqui são as 30 linhas de código que possivelmente, se o pessoal da Melvin Capital tivesse usado, eles teriam economizado uma granona. Então, olhando um pouco já aqui a tela, então essa é a comunidade para quem não conhece, quiser navegar, não é safe for kids, né, como a gente fala, aqui tem muita besteira, muita gente falando besteira, recomendando, muito meme, então tem que tomar cuidado com o que você olha aqui, mas o movimento que está acontecendo aqui é muito interessante e talvez eu faça um vídeo depois falando sobre o novo consumidor e como isso está impactando todas as áreas, inclusive no mercado financeiro. Mas enfim, vamos lá. O que a gente vai fazer? Como na estrutura da página aqui, você tem os posts, né? Então tem o subreddit, que é o Wall Street Bets, e dentro dele você tem alguns posts. E aí as pessoas comentam e dão upvote e downvote, que é um formato de fórum muito antigo, assim, é bem raiz o Reddit. Essa comunidade já está com 8 milhões de pessoas, no momento que tudo isso estourou tinha 2 milhões de pessoas e cresce cada vez mais. Como é que a gente vai fazer? O nosso código ele vai navegar por isso aqui, usando a API, e quando ele navegar isso, a gente vai tratar os dados e vai usar uma API de inteligência artificial do Google Cloud para analisar cada um dos comentários dentro desses posts, ou aliás, nesse caso o que a gente vai fazer é buscar pelos comentários um termo específico aqui dentro, a gente vai navegar por cada um deles e analisar o sentimento de cada um deles, dar uma nota e a partir daí a gente vai fazer uma média dessa nota e vai assumir que esse é o score do tema específico. Então é uma média simples ao redor disso e é um caso de uso teste, né? Então eu vou mostrar como funciona e lá pro final do vídeo não vai ser um tutorial, mas eu vou mostrar como essas duas funções funcionam passo a passo. Como eu falei, são 28 linhas de código, eu sei que é gambiarra, mas assim é muito simples hoje usando APIs fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá. Eu vou rodar aqui, então eu estou colocando, vou limitar duas só para mostrar um exemplo. Então eu vou pegar os dois primeiros comentários e eu vou rodar essa função aqui embaixo, ó. Eu vou rodar o arquivo e ele vai lá buscar para mim. Ele primeiro mostrou o time, que é o arquivo o dia, né? Então eu estou buscando a partir do dia 3 para esse exemplo. Então ele pegou um comentário que é I like the stock, buying another GME just because I want to. Ele está falando aqui, eu gosto da ação e eu estou comprando outra só porque eu quero. Então esse aqui foi um comentário do cara lá atrás, um cara chamado Deep F Value. É um cara que começou com todo esse movimento há mais de um ano atrás, falando que tinha valor na ação antes de virar meme e todo mundo comprar. E aí o algoritmo leu esse texto e para ele deu uma nota de 0,4. Como é que a escala disso aqui funciona? Você vai do -1 ao 1. Então, -1 é o mais negativo de todos. Então, assim, seria menos 100% de negativo e o 1 é o 100%. Então, assim, se é 0, ele classifica como neutro. De 0 para cima ele vai classificando como positivo e de 0 para baixo ele vai classificando como negativo. Então, para isso aqui, ele classificou como 0,4, ou seja, 40% positivo acima da média, né? Do normal. E aqui embaixo ele fala buying NOK was the dumbest thing any of us did during this. I have huge chunks of GME and AMC and so happy my chunk of NOK is small. Então o que o cara tá falando aqui? Ele tá falando,
nesse movimento todo que a gente fez aqui, comprar NOC, que é uma outra ação, foi uma das coisas mais estúpidas que a gente fez. Eu tenho grandes parcelas de GME, que é GameStop, e uma outra que é AMC, que é da rede de cinemas lá nos Estados Unidos. E eu estou muito feliz que o meu pedaço de NOC foi muito pequeno, porque senão ele estaria mal. Então o algoritmo classificou isso como neutro. Então aqui, se a gente for fazer racionalmente, o cara está feliz, mas ao mesmo tempo ele está triste porque ele acabou errando. Então, elas por elas. Então, ele calcula a média disso e ele dá a média de 0,2. Então, de uma forma geral, nesse tema específico que a gente está buscando, ele deu uma nota um pouco positiva de 2. Então, agora que a gente viu como isso funciona, eu vou contar um pouco das funções tecnicamente, como é que eu estou fazendo isso aqui, o script passo a passo, né? E a lógica, e depois eu vou compartilhar o código para quem quiser também testar e fazer aí. Então, desde o ponto de vista prático, o que a gente está fazendo? A gente está usando um wrapper do Python que se chama PSAW. Então ele consome a API do PostShift AI, que é uma API que eu sei muito pouco, mas aparentemente todo dia eles armazenam uma quantidade gigantesca de dados, colocam num banco de dados e disponibilizam de graça para a galera, e a galera meio que compartilha pagando para manter o serviço no ar. E eles conseguem ter muito dado histórico passado. Se você for consumir a API Normalmente quando você vai usar APIs e serviços de APIs públicas e etc, você tem um limite do quanto você pode consumir. Aqui não, aqui é se você quiser uma grande quantidade de dados para o passado. Então, além disso, eu estou aqui simplesmente dizendo que eu quero usar uma função de date para eu converter a data num formato que o meu algoritmo entende, e estou usando uma outra coisa que chama OS, que é para trazer uma variável de ambiente para dentro do sistema. E a outra grande API que eu estou usando é uma a API de linguagem do Google Cloud, que é quem faz a mágica de converter para a gente esse score, nessa nota que ele dá. Então eu começo aqui chamando uma função que é getComments. Então essa é a função que vai buscar os comentários lá na API, lá no Reddit, e trazer para a gente. Então eu começo primeiro criando essa API aqui, que é a API do Reddit, né? E depois eu crio uma data e converto essa data para a data de hoje. Para a data de hoje não, para a data num formato onde essa API entende. Então eu falo, cara, eu quero do dia 2021, eu quero do mês 2 de fevereiro, e eu quero no dia 3. Então aqui você pode alterar, você pode escolher data range também, tipo do dia tal até o dia tal, mas como eu estou fazendo para efeito de teste, eu não quero muitos comentários, eu estou fazendo poucos, eu peguei só de um dia específico. E aqui é onde eu gero, onde eu faço a minha chamada. Então eu pego a conexão que eu criei com a API, e aqui eu faço uma chamada de search comentários, onde eu vou buscar, passando alguns parâmetros, dizendo para ele, cara, eu quero que você busque, tomando em consideração essa data, que é a que eu fiz aqui, e eu quero que você busque para mim um termo específico aí, em uma comunidade específica aí. Então quando eu faço essa chamada aqui embaixo, tá aqui, ó, tá vendo? Eu passo dois parâmetros. Eu passo o primeiro parâmetro, que é #GME, que é o código da ação da GameStop. Então é a query, a busca que eu estou fazendo lá dentro. E aqui eu digo para ele aonde é o subreddit que eu quero que ele busque para mim, que eu quero que ele vá buscar para mim no Wall Street Bets especificamente. Ele vem aqui, e aí eu estou dizendo para pegar só 2. Mas eu posso botar 100, eu posso não botar nada, e essa API ela vai pausando para você nunca bater no limite dela, para você não tomar um bloco da API. Aí aqui eu crio uma funçãozinha, uma variávelzinha, que é um array, uma lista, onde eu vou armazenar todos os scores que eu tenho para depois fazer uma média simples. Então eu crio ele vazio aqui, depois eu vou agregando os valores dentro dele aqui embaixo. Então pronto, depois que eu pego todo esse valor que está aqui, todo o resultado, eu começo iterar por eles, ou seja, eu vou por cada um deles e vou repetindo esse processo. Dentro de cada um deles eu printo, ou seja, mostro o resultado do texto, que é isso que eu estou mostrando aqui, e embaixo eu crio uma variável chamada score, nota, e eu chamo uma função analisar sentimento, e dentro dela eu passo esse parâmetro que é o texto. Então aí eu venho aqui para essa função de baixo. Essa função de baixo,
ela vai receber esse texto e vai, a partir daí, eu vou mandar essa informação para a API do Google, ele vai devolver para mim uma nota e eu vou trazer de volta essa nota e mostrar na tela. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Essas duas primeiras aqui, a primeira eu estou trazendo a variável de ambiente, onde eu tenho a minha Service Account, que é basicamente a funcionalidade que eu estou usando para logar com o sistema do Google. E depois disso eu crio o client, que é o que é o serviço que eu estou usando, logado, né? Para poder fazer essa chamada lá com autenticação lá no Google. E aqui eu passo algumas variáveis do tipo de texto que ele tem que ler. Isso aqui é da propriedade da própria API. E aqui eu passo um documento dizendo que é do tipo texto, o tipo dele, e eu falo que está em inglês. Boa. E aí a partir daí eu tenho um tipo de um encoder que ele pede também, isso é a configuração da própria API, é só copiar e colar, não precisa tomar muito em consideração isso, se você for um usuário básico que nem eu. E o próximo aqui onde a gente pega a resposta. Então aqui a gente faz a chamada lá na API, com a função com o método chamado analisar sentimento, que vai receber o documento, que é toda essa configuração que a gente fez aqui, que já contém o texto que está aqui dentro, que é o texto que eu estou passando aqui em cima, lembra? Quando eu chamo essa função, eu passo o body, que é o valor que está aqui dentro. Ele vai receber, e assim que ele receber aqui embaixo, ele vai pegar todo esse documento, mandar lá para o Google, o sistema do Google vai usar os algoritmos Mega Blaster inteligentes que ele tem lá e devolver para a gente só uma nota. E a partir daí ele vai me devolver a nota. Eu armazeno no response, .score, que eu vou anotar o score dessa nota e ele vai retornar o sentimento. Quando ele retornar o sentimento para cá, ele vai printar, que a gente chama, né, mostrar o score, e a partir daí eu botei isso aqui só para eu ver aonde ele passa para a próxima mensagem visualmente aqui. E aí depois disso, o que eu faço? Eu chamo aquela variávelzinha que eu chamei aqui em cima e eu faço um append nela, ou seja, eu pego aquela lista vazia e coloco nela uma nota. Então, no primeiro eu botei essa primeira nota e depois, como ele vai rodar de novo, eu pego essa segunda nota, jogo lá dentro e assim sucessivamente. Se eu colocar 3 aqui no limite, a mesma coisa, ele vai fazer 3, 4, 5, 6 e vai fazer essa média da nota. Então agora, por exemplo, eu vou botar 4. Eu vou salvar, tomara que não debugue, vamos rodar de novo para ver qual é. Ele demora um pouquinho, então ele já printou a primeira, 0,4, ele repetiu aquela, aí ele printou uma 0, e aí ele me deu um outro terceiro comentário que é esse aqui, ó, e agora ele está pedindo a minha nota lá em cima. O terceiro e 4. Então beleza, agora vamos subir isso aqui para a gente ver direitinho. Então, a primeira nota é 0,4, a outra é 0, a outra é menos 5, então ele está falando aqui, ó, before any other apes, antes de qualquer apes de macaco, né, disser que isso foi do dia 15 de janeiro, blá blá blá. Então, dentro dessa comunidade, eles têm muitas formas de se tratar entre eles. Eles chamam uns aos outros de retardados e etc. Eles mesmos se chamam assim. Então, é uma comunidade bem diferente, assim. Então, tem que tomar isso em consideração também. Então, ele dá menos 5 para essa nota. Aqui embaixo, ele fala, cara, a gente ama a MC, mas GumStop vai continuar raw dogging it. Nem sei como é que traduzir isso, mas quebrando tudo, eu acho que essa é a tradução mais ou menos disso. E aí, ele faz uma média disso, que deu isso aqui, 0,02, então é 2% positivo, não é 20% positivo. E aí ele toma essa nota. Então, esse é o que o algoritmo faz. Eu acho que é basicamente isso o script que eu faço. É interessante saber que com isso aqui você pode analisar qualquer texto. Eu usei esse contexto de Reddit, mas esse é mais ou menos uma lógica que a gente pode usar. Pode fazer isso no Twitter, pode fazer... Eu tenho até alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Twitter também, sobre análise de sentimento no Twitter, de lives de sertanejo, etc. Eu vou deixar o link aí para vocês verem. Mas eu acho que é isso aí. Para o vídeo não ficar muito longo, o contexto é esse, eu vou deixar o código aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser contribuir, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de inscrever no canal se você gostou. E a gente se vê na próxima. É isso aí.